Venda nas categorias de base do Verdão. O Goiás pode negociar um dos seus principais jogadores vindo ou das categorias de base ou jovens atletas também que vêm jogando muita bola nesse Campeonato Brasileiro. Confirmei com o presidente do Goiás, ele me respondeu a respeito dessa questão e quero trazer aqui para vocês também os contratos, né? Até quando vão os vínculos com os principais jogadores que têm idade abaixo dos 22, 23 anos de idade, que pode render uma bela fatia para o time esmeraldino. Além disso, falar sobre um jogador que foi destaque do Goiás no Campeonato Goiano Sub-20 e está sendo emprestado ao Coritiba, né? Falar um pouquinho a respeito também do atacante Herbert e envolvendo o ponta direita, ponta esquerda, o Vinícius, jogador que voltou de lesão nesse Campeonato Brasileiro e até aqui não conseguiu repetir aquelas mesmas boas atuações da disputa do estadual. Até quando vai o seu contrato com o Verdão? O Goiás que teve que tirar uma grana no bolso para adquirir, né, 70% dos direitos econômicos quando ele ainda pertencia à equipe do Bahia. Será que já merece ser reserva dentro desse elenco do Goiás? O Apodi voltando? Quero trazer esses detalhes também e comentar com vocês essa situação envolvendo o atacante experiente da equipe esmeraldina. Esses serão os três principais assuntos que quero comentar com vocês em nosso vídeo de hoje. Antes de começarmos, peço para você deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever em nosso canal e ativar as notificações. Confira também a nossa análise da derrota de ontem, né, para o América Mineiro. Eu já gravei esse vídeo, vou deixar na tela final para vocês acompanharem e também ativar a notificação hoje por volta ali mais ou menos das 6h15, 6h20, mais um vídeo novo aqui no YouTube do Goiás News, combinado? Outro recadinho também importante que quero passar para vocês, nessa segunda-feira teremos aí alguns jogos bem legais pela Série A e Série C do Campeonato Brasileiro e você pode fazer as suas apostas com a Sorte GoBet, inclusive algumas cotações bem legais para Bragantino e Botafogo, essa partida no interior de São Paulo, ótimas cotações com a Sorte GoBet e também no mesmo horário, às 8 horas, a Aparecidense e ABC pela Série C do Brasileirão. Já na terça-feira teremos outros diversos jogos, tanto pela Copa Libertadores, como por exemplo Atlético Mineiro e Emelec, Boca Juniors e Corinthians, Internacional e Colo-Colo na Copa Sul-Americana, na Série B como por exemplo Ituano e Cruzeiro, enfim, diversos jogos tanto nessa segunda-feira quanto também na terça para você lucrar com a Sorte GoBet. Vou estar deixando o link aqui embaixo na descrição. Bora começar o nosso vídeo de hoje falando inicialmente sobre o atacante Vinícius, jogador que até o momento soma 24 partidas com a camisa do Goiás, tem só 28 anos de idade e desde que voltou de lesão no Campeonato Brasileiro não vem correspondendo ao que a torcida esperava e principalmente pelo que ele já havia apresentado no Campeonato Goiano. Até mesmo assim, o cara jogou muito bem pelo Náutico na última Série B, até mesmo seus números na temporada de 2021, 44 jogos, 13 gols e mais 11 assistências, até a torcida deu uma chiadinha na hora que viu ali a princípio o seu nome na contratação, bem na virada do ano, mas no Goianão jogou muito bem, foi uma das peças fundamentais do time esmeraldino. No estadual, seus números, 13 jogos, 4 gols e outras 7 assistências, entretanto teve aquela lesão na final do Campeonato Goiano, né? Ainda no jogo da ida, atuou só 3 minutos naquele duelo, não conseguiu jogar contra o Atlético Goianiense no jogo da volta e só retornou aos gramados lá no dia 20 de abril. Ele saiu no dia 4 de fevereiro, no dia 2 de abril e só voltou no dia 20 daquele mesmo mês, ou seja, ficou um período muito longo fora dos gramados, né? Um cara que realmente fez muita falta. Entretanto, desde quando retornou, teve aquela rápida passagem contra o Bragantino, jogou o segundo tempo, mas você via que ele estava ali um pouquinho sentindo alguns desconfortos, retornou de vez mesmo diante do Botafogo no dia 6 de junho, ou seja, nesse período aí foi quase um mês e meio parado novamente contra o Botafogo. Aí sim, né, jogou mais 81 minutos daquele jogo e voltou muito bem, inclusive deu a assistência para o gol do Pedro Raul, o gol da virada, né? Passe ali do Pedrinho, o Vinícius cai em profundidade do lado esquerdo e cruza para encontrar o Pedro Raul. Mas depois daquilo o Vinícius acabou sumindo dentro de campo, né? Contra o Fortaleza também um duelo razoável, diante do Ceará também discreto, Internacional, Corinthians, Atlético Goianiense, Cuiabá também na última rodada no Brasileirão e ontem contra o América Mineiro até finalizou um pouquinho ali no comecinho do primeiro tempo, né? Com mais ou menos um minuto ele já tinha finalizado 2 bolas em direção ao gol, mesmo assim muito pouco, né? Para aquele jogador que realmente arrebentou com a camisa do Goiás. É bem verdade que esse período muito longo fora dos gramados, com toda certeza, tira a confiança e o ritmo de jogo do atleta. O próprio Vinícius, nas suas coletivas de imprensa, havia confirmado que nunca sofreu uma lesão tão séria quanto essa nessa temporada de 2022 e muito por conta disso a gente vê que as indecisões na jogada, às vezes uma bola que, por exemplo, no começo do ano ele arrancava em direção ao adversário, tentava fazer mais um drible, agora ele tenta um cruzamento, muitas das vezes não acerta. A própria referência também do Nicolas, né?
que era um cara que jogava muito com ele no estadual. O Nicolas só voltou a retornar agora também, né, diante a equipe do América Mineiro pela Série A do Campeonato Brasileiro. Então, sofrendo com muitos desses problemas de lesões, inclusive o Goiás que apostou no futebol do jogador, eu não vejo tanta diferença assim, obviamente no nível técnico para a Série A do Campeonato Goiano, a gente obviamente tem toda essa diferença. Entretanto, na questão da qualidade ou até mesmo da confiança do jogador, é nítido, né? Mesmo se fosse no mesmo campeonato estadual, dificilmente o Vinícius repetiria os mesmos feitos. A diretoria do Goiás, como havia comentado, apostou no futebol do atleta, tanto é que trouxe ele só de empréstimo no começo do ano, contrato até dezembro de 2022 a princípio, vindo da equipe do Bahia. Ele pertencia ao Náutico, o Bahia fez um pré-contrato com ele no finalzinho do ano. Como o Bahia foi rebaixado para a Série B, acabou sendo repassado, né, para a equipe esmeraldina na primeira divisão. Entretanto, o Goiás agora, ainda no mês de junho, se eu não estou enganado, adquiriu aí mais 70% dos direitos econômicos do jogador por mais ou menos R$500 mil e renovando esse seu contrato até dezembro de 2025. Jogador que desde quando retornou aos gramados, né, após essa sua primeira grave lesão na sua carreira, fez aí 8 jogos com apenas uma assistência. Eu quero saber sua opinião aqui embaixo nos comentários também. Já no próximo sábado teremos Goiás e Atlético Paranaense na Serrinha. Você iria com o Vinícius ainda como um jogador titular? Prefere um outro atleta para aquela sua posição? Inclusive o Apodi, jogador também que estava lesionado, a tendência é que já fique à disposição para o Jair Ventura no decorrer dessa semana. Quero saber sua opinião sobre o atacante Vinícius. Ajudou bastante o Goiás, tem essa diferenciação quando está com a bola dominada, mas nesses últimos jogos não vem, né, correspondendo essa sua expectativa. Bora dar sequência no nosso vídeo de hoje falando sobre os jogadores jovens, né, dentro desse elenco do Goiás, que vem se destacando na Série A do Campeonato Brasileiro, e obviamente a gente como torcedor já começa a ficar com aquela dúvida, né? Será que vão sair ainda nessa janela de transferências? Podem pintar ofertas, principalmente ali envolvendo o Ian Souto, que fez mais uma excelente partida diante do América Mineiro. Foi um cara muito seguro, as bolas que precisavam ser rebatidas, né, foi muito bem nesses seus chutes e principalmente nas antecipações, né, nos adversários. É um cara realmente que, apesar da pouca idade, chama muita atenção. Além dos outros que vêm sendo mais aproveitados dentro desse elenco do Jair Ventura. O técnico também é um cara responsável demais por conta desses jovens atletas. Ele olha principalmente para dentro do clube antes de exigir uma outra contratação, e principalmente agora com a janela de transferências fechada, foi realmente encontrado algumas soluções bem caseiras e que acabaram dando certo no elenco do Goiás. O Pedrinho foi um cara que apareceu, já tem 3 jogos, né, que o Pedrinho não entra. Mesmo assim, é um cara que quando precisou, ajudou demais do Goiás, tanto na partida contra o Botafogo, Fortaleza, também diante o Red Bull Bragantino no Campeonato Brasileiro. Enfim, mais uma outra solução. O lateral esquerdo, o jovem Juan Tavares, outro atleta também que apareceu com muito destaque, acho que inclusive deveria ter sido titular nesse jogo diante do América Mineiro, mas outro nome que realmente vem sendo bastante aproveitado. O da Silva também, o zagueirão, embalou uma sequência boa como titular, mas acabou se lesionando. Enfim, algumas boas opções que o Goiás pode lucrar futuramente. Todos esses jogadores, o Verdão tem o maior percentual sobre uma venda futura. Perguntei para o presidente do Goiás, o Paulo Rogério Pinheiro, ainda durante a semana passada, sobre as possíveis vendas nas categorias de base do Goiás. Seria possível o Goiás tentar negociar um jogador para aumentar ali seu fluxo de caixa ou até mesmo quitação de algumas dívidas? E ele me respondeu que tudo ia depender das condições. Hoje o Goiás aproximadamente tem uma dívida no comecinho do ano, que era de aproximadamente 50 milhões de reais. Pode até parecer um valor muito grande, mas na teoria uma simples permanência do Goiás nesse ano de 2022 para a Série A do ano que vem já bastaria para a quitação de todas essas dívidas. Então, em relação assim, por exemplo, a precisar vender um jogador urgentemente para a quitação de dívidas de curto prazo, o Goiás não irá precisar fazer, e isso já está um pouco mais de calma, tanto para a torcida quanto principalmente para a diretoria não precisar aceitar a primeira proposta que aparecer por um desses jogadores. E eu tenho quase certeza que pode sim aparecer alguma novidade, tanto principalmente a respeito do Ian Souto, né? Um cara que vem chamando muita atenção. Acho que se estivesse ali nos times de maior mídia, né, do futebol brasileiro, certamente já apareceriam propostas de 8, 10 milhões de euros do futebol de Portugal, Holanda, por aí vai. Mas como está ainda fora, né, da mídia de São Paulo e Rio de Janeiro, é um cara que vai precisar ainda se destacar um pouquinho mais pelo Goiás até pintar esse tipo de proposta. Tem contrato com o Verdão até dezembro de 2024, né? Um cara que realmente veio da equipe do Floresta. O Goiás não precisou pagar nenhum tipo de porcentagem nenhum tipo de quantia, melhor dizendo, para ficar com a porcentagem do jogador. Entretanto, caso o Goiás venda o Ian Souto, aí sim, né, uma taxa de vitrine ficará para a equipe
do Floresta. Dos outros jogadores jovens que podem render um bom fruto, né, pelo Goiás futuramente, o da Silva zagueirão tem contrato até dezembro de 2026, o Juan Tavares, o menor deles, até dezembro do ano que vem, em 2023, e o Pedrinho, juntamente com o Vitinho, né, outro jogador também que apareceu bem nas categorias de base, vínculo até janeiro de 2025 pelo Verdão. Então o presidente do Goiás diz que terá calma em relação à possível venda, né, desses jogadores. Goiás que nos últimos anos deixou de revelar muitos dos atletas, até mesmo a última venda envolvendo jogador das categorias de base aconteceu lá ainda com o Léo Senna na temporada de 2020, onde rendeu só 4 milhões de reais, já que, por exemplo, ele estava com um contrato bem próximo de se encerrar, acabou saindo, né, sem deixar muitas coisas para o Verdão, e isso para os times emergentes, tanto aqui do futebol brasileiro quanto do futebol internacional também. A venda de jovens jogadores para o futebol do exterior é realmente uma quantia muito importante, muito relevante dentro dos cofres, e o Goiás praticamente nos últimos 3 anos sem conseguir, né, colocar muita grana em relação a tanto jogadores das categorias de base, quanto também outros jovens atletas dentro do seu elenco, e principalmente agora com o Jair Ventura, dando chance para caras com 18, 19, 20 anos, algo que realmente, né, tinha tempo que não aparecia bons jogadores com essa faixa de idade. Quero saber sua opinião aqui embaixo nos comentários, quem que você acha que tem maior potencial de, no futuro, tanto ajudar, né, o Goiás dentro de campo principalmente, quanto também render uma boa grana futura, mas pelo menos, né, o presidente já deixando claro, não irá fazer loucura vender jogador muito barato, até porque o contrato de grande parte deles são relativamente longos, e também essa dívida do Goiás não é tão grande assim, tão desesperadora. Uma simples permanência, não é tão simples assim, mas o Goiás permanecendo na primeira divisão já daria para quitar todas essas dívidas, né, e começar um outro ano com um pouquinho mais de tranquilidade financeira. E para finalizar o nosso vídeo de hoje, quero falar aqui sobre uma informação confirmada pelo meu parceiro, o Vitor Pimenta, do Jornal Mais Goiás. Ele acabou confirmando ainda neste último final de semana, mais precisamente no sábado, que o Goiás acabou emprestando o atacante Herbert, atleta de apenas 19 anos de idade, que tem contrato com o Verdão até dezembro de 2024, irá jogar no Coritiba na sequência do ano. Um contrato de empréstimo de mais ou menos 1 ano, né? Ou seja, vai ficar até a metade do ano que vem, com uma opção de compra pela equipe paranaense. Realmente uma negociação um pouco diferente, até mesmo porque o jogador foi o artilheiro do Goiás, né, no estadual sub-20, 5 gols marcados no total. Acho que era um cara que poderia ter sido um pouquinho mais aproveitado aqui no Verdão, até mesmo, quem sabe, no time principal. Não conseguimos confirmar a respeito sim, do valor dessa opção de compra pela equipe do Coritiba, mas fato é que pelo menos ele tem no vínculo com o Goiás. Certamente o Verdão ficará com um percentual futuro de alguma possível negociação. Coritiba, que assim como o Goiás não irá disputar o Campeonato Brasileiro Sub-20 na sequência desse ano, será mesmo o cara mais utilizado na disputa, né, do estadual, da Copa São Paulo de Futebol Júnior na temporada de 2023. Os seus números pelo Goiás, né, como eu havia confirmado, nesse ano foram 5 gols em 14 partidas do Campeonato Goiano Sub-20. O Goiás que acabou sendo eliminado nas semifinais. O Herbert marcou gols contra a equipe do Morrinhos na estreia do Verdão, uma goleada por 12-1, também diante o Itaberaí, vitória dentro de casa por 2-1. Os 2 gols foram marcados pelo centroavante, assim também como uma vitória diante o ACEB por 3-2 fora de casa, outros 2 gols do Herbert. Ele foi titular em grande parte do campeonato estadual, apenas ali na reta final, né, nas quartas de finais, melhor dizendo, foi reserva diante a Aparecidense, os 2 empates por 1-1, e também contra o Vila Nova, foi uma opção mais para o segundo tempo. Vamos torcer para o sucesso do garoto também, acho que pode ser um cara a render bons frutos nas categorias de base do Verdão. O ideal seria manter o jogador por aqui, né? Mas vai saber o que aconteceu, né? Às vezes pode ter sido uma negociação um pouquinho mais lucrativa ou até mesmo vantajosa para a parte financeira do time e principalmente também para a evolução do jogador. Caso tiver uma negociação futura ou até mesmo ele se destacar agora com a camisa do Coritiba, pode render aí bons frutos para o Verdão futuramente. Contrato de empréstimo até a metade do ano que vem, como confirmou o Vitor Pimenta, e o seu vínculo com o Verdão pelo menos é longo, até dezembro de 2024, com uma opção de compra, pelo menos já vai um pouquinho mais seguro para Coritiba agora, né, defender a equipe do Coritiba. Quero saber sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre esse empréstimo, né? Você acha legal esse tipo de transação? Melhor deixar o jogador em Goiânia e evoluindo, né, aos poucos com o elenco principal do Verdão? Quero saber sua opinião sobre esse empréstimo, né, agora sim oficial, envolvendo um jovem jogador das categorias de base do time alviverde.
Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever no nosso canal e conferir o nosso canal de cortes também, né, o Cortes do Goiás News. Vou estar deixando o link aqui embaixo na descrição. O link para você conferir a Sorte GoBet, começar a fazer suas apostas esportivas já nesse meio de semana, vai estar no primeiro comentário fixado. Além, claro, né, deixe seu comentário para ajudar aqui a gente no engajamento no YouTube do Goiás News. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos um pouquinho mais tarde em uma próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!